Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vou apresentar a escola para quem não conhece ainda. A Pixel Mais é um centro de treinamento de softwares de informática voltado para a área de arquitetura, engenharia e design. Nós temos uma série de cursos, vocês podem conferir no site, abrir o site, tem lá todos os cursos, todos os instrutores. Quem quiser pode dar uma conferida. Bom, meu nome é Paula, eu sou arquiteta, me formei ano passado aqui na PUC, em Campinas. Esse é o Eric. Eu sou o Eric, eu sou estudante da Unicamp, faço arquitetura também. E estou na Pixel faz 2 anos, não, 1 ano e pouquinho. Entrei em 2015, depois de 2015. E eu ministro os cursos principalmente da área de design, diagramação, essas coisas, da parte de Adobe mesmo. Bom, o tema da live de hoje é diagramação de pranchas, montagem de prancha, diagramação e apresentação em geral. Porque a gente acha esse tema muito importante, tendo em vista que a gente percebe o quanto é frustrante até você fazer um trabalho super bem feito, varar noites fazendo, e aí na hora de apresentar, ter essa dificuldade de montar a prancha, né? A dificuldade na hora da apresentação. Então a gente reuniu uma série de dicas, conceitos nos quais a Pixel acredita e monta seus cursos baseados nesses conceitos, e a gente queria trazer para vocês, para poder contribuir aí nessas apresentações, para ninguém ter que ficar varando noite desesperado. Então a gente vai apresentar meio que uma lógica de pensamento a partir da parte de projeto, ao longo de pensar toda essa lógica da apresentação do projeto. Quer começar já? Bom, é o seguinte, então a gente vai começar falando do croquis da prancha. Então o que é isso, né? A gente costuma dizer que a apresentação também tem um projeto de apresentação, né? Você faz o seu projeto e você vai fazer um outro projeto para apresentar. E tudo começa com esse desenho da prancha, com esse croquis, que a gente julga ser essencial para o resultado final. Então você começa desenhando e fazendo um esboço. A gente vai falar um pouquinho sobre tópicos dentro desse croquis. Onde o primeiro tópico é a orientação e o tamanho da prancha. Então essa é a primeira decisão. Qual vai ser o tamanho dessa prancha, quantas pranchas eu vou ter, se ela vai ser paisagem, se vai ser retrato. E a gente pensa que essas decisões envolvem várias coisas. Então, ou o professor mandou fazer desse tamanho, ou é um concurso e tem que ser desse tamanho. Mas o principal é que tem que estar condizente com o seu projeto, né? Sim, sim. Não adianta você ter um projeto totalmente horizontal. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui na TV, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Então, uma suposição, eu tenho um parque linear, um projeto totalmente horizontal. Não adianta você querer enfiar seu projeto numa folha retrato. Às vezes ele vai até caber, mas vai ficar totalmente espremido e não de acordo com o que você quer trazer, né, para o projeto. Expressar o projeto vai ficar mais complicado, a leitura dele também talvez fique mais complicado. O mesmo exemplo que ela deu do parque linear, se a gente pensar, por exemplo, um edifício vertical, se a gente for diagramar ele numa prancha em paisagem, a gente pode perder a escala, essas coisas, que numa prancha em retrato a gente consegue mostrar de um jeito bem melhor. Exatamente. Resumindo, o projeto define um pouco o que vai ser a sua prancha também. Não é você que decide tudo. Você tem que pensar o que o seu projeto está dizendo. Então, o meu projeto diz que tem que ser horizontal. Então, a gente tem que ouvir um pouquinho também o que o resultado final do seu projeto quer da apresentação. E o que também envolve o conceito. Então, vou dar um exemplo totalmente aleatório. Será que se eu fizer um projeto que é um cubo, é legal eu trazer uma prancha totalmente quadrada? Porque isso vai refletir o conceito do meu projeto? Não sei, mas são coisas que a gente pode pensar quando a gente está tomando essas decisões para poder mesmo refletir o projeto na apresentação.
Bom, o próximo tópico é o esboço geral de organização dessa prancha. Então, aqui, né, tá lá, ou é uma prancha ou são várias pranchas. Isso vai ser definido tanto pelo professor, se a gente é estudante, tudo mais, um concurso, tem concursos que respeitam, que só pedem uma prancha, tem uns que têm mais liberdade. Então isso tudo vai delimitar quanto de espaço você tem e também outras coisas, quanto escala e coisas que a gente vai falar mais pra frente detalhadamente. Então, bom, continuando. Aí, o que seria esse esboço de organização? Então você começa a pensar como que você vai colocar. Será que eu quero colocar todos os desenhos um do lado do outro, tudo do mesmo tamanho? Ou será que eu prefiro fazer uma hierarquia de desenhos? Então, ter um desenho bem maior, outros desenhos menores do lado. E aí você começa a desenhar isso. A nossa dica, né, é rabiscar. A gente acha que a melhor forma de você fazer isso é você pegar um papel, desenha lá a sua prancha e vai rabiscando, imaginando como ela vai ser. Será que aqui vai ser uma implantação, um 3D? E a partir disso a gente vai dar continuidade. Então esse esboço de organização é essencial para o resultado. Então aqui, igual a Paulinha falou, a gente tem esse exemplo todo monótono, tipo de os quadros todos do mesmo tamanho e dispostos ao longo. Então até a leitura desse projeto aqui vai ficar um pouco confusa em decorrência dessa disposição, você não sabe a orientação certa. Quando você trabalha com quadros de tamanhos diferentes, alguns evidenciando certo desenho, um render, alguma coisa, você também consegue traçar uma linha de leitura melhor. E também, o que você quer chamar mais atenção, às vezes você tem um desenho, alguma coisa que você quer que realmente apareça melhor, você consegue dar uma evidenciada nisso trabalhando esses quadros. Então, nesse exemplo aqui, a divisão meio que é igual, só que eles foram agrupados em alguns quadros e você consegue trazer um caráter mais dinâmico para a prancha, um negócio mais interessante. Um bom exemplo é quadrinhos, né? A gente viu isso como exemplo dos quadrinhos, onde o que a pessoa que fez quer chamar mais atenção, ela coloca bem grande no quadrinho, e os outros, que são parte da história, vai sendo colocado ao lado pequeno. Então, a gente entende que quando você monta uma prancha, você também está querendo contar uma história para alguém. Você quer que a pessoa entenda o que é o seu projeto e qual o raciocínio que você teve. Aqui, a gente tentou fazer o caminho contrário para que isso fique bastante claro. Então, a gente pegou uma prancha pronta e depois fez o que seria esse esboço. Então, aqui eu tenho o desenho maior, bem no meio, em cima um desenho menor, então a hierarquia, né? Esse é o mais importante, essa foto que está em cima também tem uma certa importância. Depois caixas de texto e 3 esquemas aqui embaixo. Então, para ficar claro um pouco do que seria o caminho inverso desse esboço de organização. Mais pra frente a gente vai falar também de onde a gente pegar referências, onde analisar pranchas e tudo mais. Então isso é um exercício interessante de fazer, esse caminho contrário, de você tentar traçar esses quadros onde tem as caixas e tudo mais, a partir de uma prancha já existente que você gosta, alguma coisa assim. Então a gente vai apresentar também insights que vocês conseguem fazer a partir disso. O próximo tópico é a produção desses desenhos. A gente pulou esse. Pulou. Bom, aqui é mesma coisa, né? O croquis de organização, mas pensando numa linha de leitura. Então, por onde eu vou ler? A pessoa vai olhar esse desenho primeiro e ela vai ler no sentido horizontal? Ou será que eu vou ter linhas verticais de organização, onde eu vou lendo através delas? Então, não só a organização dos desenhos, mas uma linha mesmo de leitura dessa prancha, uma forma de leitura da prancha. Isso que a gente quis demonstrar com esse esquema aqui. Bom, depois disso, fiz o croquis de organização, para onde eu vou? Então, você vai produzir seus desenhos. Um passo anterior verdade. a gente pulou um pedacinho. Mas um passo, principalmente isso até acontece das pessoas decidirem essa parte de paleta de cores e como usar as cores ao longo de mapas, tanto mapas quanto na própria estética da prancha.
o pessoal acaba deixando para depois, mas isso traz uma estética e traz uma identidade para a sua prancha. Então ela faz parte desse pensamento do esboço antes mesmo da produção desses desenhos. Então aqui a gente tem dois exemplos distintos, que é para explicar meio que dois jeitos de trabalhar com essas paletas de cores. Uma seria um exemplo mais estético, né, no caso. Então é uma paleta que as cores são semelhantes e tudo mais, para dar um caráter estético para o desenho, para tipo, sua planta, sua implantação, ou até seus diagramas não serem só tipo, simples linhas cinzas e pretos. Então aqui a gente traz uma... Quebra a monotonia isso. da frente. E esse segundo exemplo aqui já é uma paleta de cores mais distintas, assim, elas são diferentes e é mais com caráter de informativo. Então você consegue, nesse caso aqui, a setorização do projeto, né? Tipo, a setorização do projeto é indicada com cores distintas. Isso também é comum em mapas, uso de solo. No urbanismo a gente usa bastante isso de ter cores distintas. Então é saber meio que usar a paleta de cores a seu favor também. E essa é mais difícil, né? Que são cores distintas é bem mais difícil, porque a dificuldade de você combinar as cores para combinar as cores é muito complicado. Então a ideia de você já decidir isso no início, ela é muito importante. Porque o próximo passo que eu ia falar era esse. Por exemplo, se eu estou trabalhando no AutoCAD, no SketchUp, no Revit, em qual software for, muitas vezes você já vai colocar alguma achura lá, alguma cor nos seus desenhos. Então, essa cor que você vai colocar, ela já tem que estar respondendo a uma paleta de cores que você decidiu. Então, por isso é importante já decidir essa paleta no início, porque aí você não precisa produzir os desenhos, depois decide a paleta e aí vai ter que ficar mudando e tendo um certo retrabalho. Por isso a gente colocou aqui no início. E sobre a paleta de cores é interessante falar tanto num site que muita gente usa, que é o Adobe Cooler, ou Adobe Color, acho que ele mudou de nome recentemente, né? Antes era conhecido como Adobe Cooler. E também a Pixel agora vai ter a gente tem um perfil no Pinterest e a gente está criando pastas tanto de paleta de cores, quanto de diagramas e esquemas de diagramação de pranchas, então várias paletas de cores para a gente usar, vão estar no perfil nosso. É isso, acho. É isso. E aí depois, então, finalmente a produção desses desenhos. Bom, então, como eu já falei, você vai lá no software que você está usando, no modelador ou no CAD, enfim, e você vai produzir os seus desenhos. Olha como ficou muito mais fácil eu produzir os meus desenhos agora, que eu sei o que eu quero pôr na prancha. Então, antes, eu produzia um monte de coisa, aí eu pegava lá o que o professor ou alguém disse, são 4 cortes, 4 elevações, e aí depois ficava tentando enfiar numa prancha. Encaixar. Isso não funciona. Então é muito mais fácil quando você tem o seu croquis de organização, o seu esboço, você já sabe exatamente quais desenhos você vai produzir, você vai canalizar toda a sua energia para esses desenhos. Então esses desenhos vão ficar melhores, porque você vai ter mais tempo para fazer. Então aqui a gente trouxe um pouquinho do que seria isso, a produção. Até a questão de já saber a escala da inserção desse desenho na prancha também. A partir do momento que você divide os espaços, você consegue dimensionar, ver em que escala aquilo vai se encaixar e tudo mais. Exato. Nesse exemplo aqui, a gente teria esse croquis. Então a gente vai agora para as referências. Bom, aí a primeira pergunta é o que é referência? A gente queria trazer um pouco da definição de referência. Porque o que acontece muito é você abrir um site de referência ou pegar uma prancha de referência e tentar copiar a diagramação. Então, mais ou menos o que foi feito aqui, né? Que a gente trouxe como exemplo. A gente pegou essa prancha e depois fez o esboço em cima dela. Só que, na maioria das vezes, o seu projeto não se encaixa naquela diagramação. E daí não adianta você ficar tentando encaixar as coisas que o resultado final não vai ser tão bom. Então, você tem que pegar as referências e aí a nossa dica é se alimentar diariamente de referências a partir do site. Então, você está lá tomando café da manhã, almoçando,
está olhando o Pinterest, vendo referências, para que você consiga criar um repertório de análise de pranchas e desenvolver os seus próprios trabalhos. Então, a gente trouxe alguns, acho que pode passar. Não, só Desculpa. falando rapidinho um negócio, por mais que a gente falou de fazer esse exercício de analisar uma prancha e trazer os quadros, a diagramação em si, é um exercício para estudo e não necessariamente para réplica. Então a gente analisa, entende o funcionamento dessa prancha, como ele analisou, como ele apresentou esse projeto, tipo, tem uma lógica toda disso, e a partir dessas análises a gente vai aumentando o nosso repertório para uso próprio no nosso projeto. Exato. Bom, e aí a gente trouxe alguns exemplos de pranchas de referência que a gente consegue encontrar em diversos sites, que a gente vai disponibilizar depois o link para vocês. Então, a gente tentou trazer aqui alguns exemplos distintos de pranchas, mas vocês encontram isso no Pinterest, em sites de concurso. É bem legal olhar, porque como os concursos em geral pedem uma prancha, existe um exercício de síntese da informação por parte do candidato do concurso que é muito interessante se bem analisado. Então, parar, analisar essas pranchas, nossa, como essa pessoa sintetizou, como ela colocou essas informações aqui, é extremamente interessante. Então, as referências pra gente são essenciais, tá? A gente vai passar alguns links para vocês também. Só acrescentando uma coisa. É muito diferente você pensar a produção da sua prancha ou das pranchas, independente do número, a partir de um professor dizer para você quantos desenhos você tem que produzir, você tem que apresentar tal e tal coisa, ou principalmente em concurso que você não tem tipo, um escopo necessariamente de todos os desenhos. Você tem que apresentar seu projeto da melhor maneira possível e independente, normalmente em uma prancha só. Então, essa análise, esse exercício de analisar várias pranchas, também facilita você pensar como apresentar melhor seu projeto. Exato. Bom, então, a gente vai, acho que vem os links. Vou falar rapidamente de cada site, tá? Só para vocês saberem do que se trata. O Pinterest, muita gente já conhece, mas acredito que tenham alguns que ainda não usam. Então, gente, começou agora a usar o Pinterest para pegar referência de prancha, tá? Tem muita coisa e é extremamente importante. Tem esse site que é o betterarchitecture.com. São projetos que não foram construídos, o interessante é que são projetos de vários escritórios, então tem desde escritórios muito conhecidos até escritórios mais desconhecidos, mais normais. Mas o interessante é que a maioria dos projetos são bem representados, então não necessariamente é um site de referência de diagramação, mas de apresentação de desenhos, então desde implantação, corte, essas coisas. E por ser coisas não projetadas, às vezes é mais conceitual, então são coisas interessantes também para analisar. Depois tem o Visualizing Architecture, que não sei se vocês conhecem, mas é muito legal também, porque tem o resultado final e tem todo o tutorial de como aquilo foi feito, desde o software de modelagem, então desde o SketchUp ou do Revit, passando pelo renderizador e depois passando por um Photoshop, um Illustrator, mostrando como isso funciona enquanto processo. Depois dois que provavelmente todo mundo já conhece, que é o concurso de projeto.org e projetar.org, além de outros inúmeros sites de concurso, que nem daria pra gente listar todos. A gente apresentou esses que são do Brasil mesmo, então são coisas mais do nosso dia a dia, mais interessantes também talvez. Eles também mostram concursos de fora, mas na maioria dos casos são concursos brasileiros. Mas interessante, é um dos principais lugares para analisar isso, junto com o Pinterest, né, que tem de tudo um pouco. Acho que é isso. E a próximo slide aqui, apresentando meio que o que eu já falei também. A partir de agora a gente vai manter esse perfil no Pinterest da Pixel+. Então a gente vai disponibilizar essas pastas. A princípio a gente tem 3 pastas, que é uma de diagramação de pranchas, uma de infográficos e diagramas
E mais para frente a gente vai desenvolver outras, como implantação, cortes, todas essas partes, renders também. E uma última, paletas de cores, que é bem interessante, a gente falou um pouco já a princípio, de pensar isso junto com o croquis e todo o pensamento antes da produção da diagramação da prancha. A ideia é de facilitar um pouco a vida dos alunos e dos que não são alunos também, mas que estão aí acompanhando o trabalho da Pixel. Então, facilitar um pouco a vida para você não ter que ficar procurando e você já ter também um lugar a mais aí para olhar e ver um pouquinho do que a gente acha bom, do que a gente acha legal. E aí a gente entra num outro assunto que é fontes. E a gente trouxe um pouquinho aqui, a gente trouxe 2 exemplos do que seria um texto escrito todo com uma única fonte, sem alinhamento, e um texto que a gente considera mais legal e assim, só mudou a fonte e o alinhamento. Então, em relação aos textos, o que a gente tem para contribuir com vocês é alinhamento, então sempre justificar os textos trazendo alinhamentos com as imagens, por exemplo. Então você colocou lá uma imagem, tenta alinhar o texto com o final dessa imagem, tamanho do texto também, pensar se a pessoa vai ler de perto, se ela vai ver de longe, se ela vai ver no computador, isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vê pranchas impressas com textos gigantes, totalmente desnecessários. Quando a gente está produzindo no computador, principalmente, a gente perde um pouco a noção dessa escala. Então, principalmente quem trabalha com pontos, às vezes perde essa noção e não sabe necessariamente como vai ficar isso impresso. Mas isso é tanto prática, quanto também você testar e tem um jeito também usual de você trabalhar com as fontes em milímetro, que meio que você consegue ter uma noção de escala antes mesmo de produzir. E como a Paulinha falou, essa distinção de algumas coisas que a gente mexe no texto, seja justificação, seja trabalhar hierarquias de fontes e textos diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma fonte diferente, uma fonte com serifa em cima e um pouco mais em negrito e um pouco maior, indicando que é o título, o início de um conceito, alguma coisa desse texto, e o resto, o corpo do texto embaixo, é uma fonte mais normal, sem serifa, e um tipo de fonte mais fino e tudo mais. Então, só essas poucas coisas que a gente faz, a gente consegue dar uma leitura e um entendimento melhor para esse texto. Então, são poucas coisas que resultam uma qualidade melhor também. Bom, outra dica importante, né, é que a prancha não é um memorial, então não tem que ter todo o texto do seu projeto, toda a explicação não tem que estar na prancha. Então, os textos que vão para a prancha tem que ser textos selecionados e sucintos para que a pessoa use esse texto como suporte dos desenhos. Então, Sim. o mundo ideal é que o desenho fale por si só, que você leia o desenho e já entenda o que a pessoa está querendo transmitir. Então esse texto ele vem para a pessoa como suporte mesmo, como segundo plano da prancha, porque o gráfico é o mais importante. E aí nisso vem também o posicionamento desses textos. Você tem que sempre posicionar o seu texto num lugar estratégico. Lembra daquele lance da leitura, das linhas de leitura da prancha? Então você quer que a pessoa leia o texto primeiro e depois veja os desenhos? Ou ao contrário, eu primeiro vejo um render, depois eu vou ler o texto? Então você tem que também saber dosar e ver esse posicionamento estratégico próximo às informações gráficas. Faz parte de todo o entendimento do projeto, então é interessante tomar cuidado também com essa apresentação da parte textual. Aqui alguns sites de fontes, alguns deles são de fontes totalmente de graça e alguns têm fontes pagas e tudo mais. Mas é interessante principalmente nessa parte de se a gente quer trabalhar com diferentes fontes para não ficar tão monótono aquele texto com a mesma fonte no título e no corpo do texto e tudo mais. Então acaba também dando um diferencial nessa parte da diagramação da prancha. Se não estiver dando para ler, a gente vai depois disponibilizar esses sites aí, os links para vocês.
Bom, a gente trouxe alguns exemplos de prancha para falar um pouquinho de vazio também. Até agora a gente está falando de informação. Sim. Então são desenhos, são renders, que a gente trabalha bastante com render. E aí sempre surge aquela dúvida, vou dar o exemplo do render. Então eu tenho um render que está com céu, eu fiz o render com céu. Eu tiro o céu para o céu ficar branco, assim como o fundo da minha prancha, ou eu deixo o céu? Será que eu trabalho com esses renders dentro de espaços retangulares ou eu tento incorporar o render na prancha? E o que a gente quer trazer com esse tópico é que o vazio ele é tão importante quanto a informação. Então não é só jogar a informação na prancha, mas também pensar o espaço branco da prancha, que também pode não ser branco, mas pensar esse espaço como um item a ser muito bem pensado e organizado. Então a gente trouxe alguns exemplos que estão lá nas nossas pastas do Pinterest, então vocês podem ver não só esse, como outros também, mas aqui a gente tem um exemplo de um render incorporado na prancha, então ele toma todo o espaço, aqui a largura da prancha, e o céu dele vai sumindo nesse fundo branco. Aqui um outro exemplo, que a pessoa optou por trabalhar com os renders dentro dos seus quadrantes, porém eu tenho um espaço aqui branco, eu tenho que pensar qual a dimensão dessa faixa branca, se eu deixei uma margem ou não. O interessante desse caso aqui também, por mais que a gente trabalhe com esses quadros e que muita gente evita esses quadros, só essa proporção desse render, tipo, 2 vezes um pouco maior do que esse já traz uma harmonia maior, então não necessariamente trabalhar com esses quadros é uma coisa ruim. E uma coisa também é tipo, essa parte de trabalhar o vazio em si, o branco, faz parte do entendimento da prancha. Então se a gente colocar muito conteúdo, jogar muito conteúdo, além de ficar confuso na leitura, fica muita informação e a pessoa não sabe para onde ler e também tipo, acaba que uma coisa não chama atenção e fica muito confuso. Então esse respiro que a gente tem pelos espaços brancos acaba ajudando no design. Então uma porcentagem da nossa prancha seria interessante ter esses espaços vazios. Aqui tem mais 2 outros exemplos, né? Então esse aqui é bem interessante, de um concurso internacional. Então, a gente vê bastante essa diferença nas pranchas dos concursos internacionais e nas pranchas dos concursos nacionais, em relação principalmente à quantidade de informação e quantidade de texto. Sim. Então aqui, a gente trouxe 2 exemplos, uma de um concurso internacional e uma de um concurso nacional. Então aqui eu tenho uma imagem que toma toda essa parte de cima e depois esse desenho centralizado, deixando esse espaço vazio, deixando aqui esse desenho das curvas de nível, tem esse respiro, então o desenho ele não acaba. E aqui embaixo um outro render incorporado à prancha, onde o céu vai se transformando em fundo, diferente desse, que está dentro do seu quadrante. Já esse aqui está trabalhando com uma divisão bastante clara aqui na prancha, então a gente tem uma linha que se origina desse render. Diferente desse aqui, quem vai se tornando branco é o chão. Então o chão vai virando fundo. E aí, dessa divisão para lá, tem esquemas, corte. E nesse aqui a gente já tem muito mais informação, muito mais texto, que também depois abre um discurso para a gente falar de tipos de prancha. Se ela é uma prancha informativa, se ela é uma prancha conceitual. Então você também tem que pensar um pouco o que você quer, qual o seu objetivo com essa prancha. Acho que aqui fica bem claro, né, Eric? Sim. Essa diferença. Essa aqui é muito mais conceitual e essa aqui é muito mais informativa. Ela tem esquemas, tem alguns detalhes, tem uma perspectiva explodida. Ela tem mais memorial também, então provavelmente além dos esquemas e dos desenhos técnicos, ela tem essa parte do textual, provavelmente faz parte também do edital, tipo, o que quem propõe o concurso pede. Então, esse daqui parece que a gente tem muito mais liberdade do que esse, mas dá para fazer uma coisa boa de ambos os jeitos, né? Exato, exato. Isso vai depender do seu objetivo. Bom, gente, já estamos chegando ao fim. Para finalizar, a gente queria falar um pouquinho também da escola, né? Os cursos que a gente tem
são os cursos dos softwares, então a gente tem aí InDesign, Illustrator, Photoshop e outros. E o que a gente queria trazer com essa live é que todos os conceitos que a gente falou para vocês, eles são entendidos e aplicados no desenvolvimento dos cursos. Então, quando a gente está lá fazendo exercício, quebrando a cabeça para entender, para imaginar como o aluno vai entender, como ele vai absorver aquela informação, esses conceitos eles já estão embutidos. Isso é bem legal porque você acaba aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se você vai fazer um curso de design, por exemplo, você já vai estar assimilando esses conceitos durante o aprendizado da ferramenta. Aprender voltado já ao que vai ser produzido ao longo do que a gente vai fazer. Então, já voltado para essa diagramação, para pranchas, tipo, diagramas, essas coisas. Então, não necessariamente a gente aprende com exercícios soltos e depois, na hora de aplicar, as pessoas perdem um pouco. Quer falar um pouquinho de cada um dos três da Adobe aí, só para eles terem uma... Rapidamente, é que essa é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem muito essa pergunta, né? Qual a diferença dos três softwares da Adobe? Então, eu achei o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Qual eu aprendo primeiro ou qual eu escolho? Não existe essa do qual eu escolho, né? Cada um tem sua função. Sim. E o Eric aí é melhor para falar disso do que eu. É que no mundo ideal, o certo seria saber, ter domínio dos três, que eles conversam entre eles, juntos, e querendo ou não, cada tipo de desenho, cada tipo de resultado final, a gente vai optar por um. Mas a princípio, o InDesign é dessa parte de diagramação e editoração, então desde a produção de memorial, mesmo uma prancha, ele é voltado principalmente para isso, então ele trabalha de um modo mais eficiente, ele é mais leve para produzir essas coisas, mas não necessariamente ele consegue tratar imagens, produzir desenhos, essas coisas. Então ele é principalmente na hora de juntar, que é meio que a gente explicou aqui desse pensamento. Quer adicionar alguma coisa? Ele seria o software ideal para a aplicação final desse conceito, sim, né, de diagramação, essa questão de alinhamentos. É extremamente mais fácil. Eu usei só Photoshop por muito tempo, fazia as pranchas no Photoshop só, que também é possível, que acho que o Photoshop é o mais conhecido. E depois, quando eu descobri o InDesign, eu descobri um mundo um pouco mais fácil. Querendo ou não, o Photoshop e o Illustrator produzem voltados para a gente finalizar, fazer essa junção no InDesign. Agora eu vou passar para o próximo, que é o Photoshop. Pode falar, você aqui. Bom, acho que o Photoshop a grande maioria já conhece. Até quem não fez o curso, todo mundo arrisca mexer um pouquinho no Photoshop. E ele é um software para tratamento de desenhos, de imagens, um software que trabalha com pixels. Então, a gente consegue tratar os nossos renders, melhorar bastante os nossos desenhos e trazer informações que às vezes ficam escondidas em desenhos sem tratamento. Você consegue trazer essa informação à tona. E acho que é isso. O Photoshop não tem muito o que apresentar, né? Ele dá um caráter mais humano e de pós-produção, nessas coisas, então ele acaba sendo muito importante também. Principalmente se a gente quer fazer uma coisa mais diferenciada e tipo desenhos mais interessantes. E por último, desses três programas da Adobe que a gente usa bastante, o Illustrator. Tanto a gente usa na parte de design e de branding e essas coisas, que ele é principalmente voltado para isso, mas na arquitetura a gente consegue usar bastante dele, principalmente em edição de mapas. Ele é um dos melhores assim, nessa parte de edição e produção de mapas e desenhos vetoriais. Então, principalmente quem trabalha com AutoCAD e etc., consegue trabalhar bem com ele. Eu falei na parte de vetorial, né? E diagramas e esses esquemas que todo mundo gosta de ver, que traz um caráter diferente para a prancha também, dá um entendimento rápido do projeto. E a gente consegue produzir a partir dele, ele é um dos melhores também para essa parte de diagramas e tudo mais. Quer adicionar alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente queria agradecer a atenção de todo mundo. Espero que vocês aproveitem
aproveitem bastante a pasta do Pinterest, a gente está selecionando material com carinho aí para todo mundo poder desfrutar disso, facilitar. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Qualquer dúvida em relação aos cursos, aos softwares, aos conceitos, a gente está à disposição aí para atender todo mundo, aí pela página, pelo perfil. O perfil da Pixel do Pinterest, as pastas começaram agora, mas a gente vai sempre inserindo mais coisas, então é interessante as pessoas seguirem, porque cada vez vai ter mais coisas interessantes, a gente vai sempre estar nessa parte de procurar coisas interessantes para trazer para vocês. E atualizar também, né? Coisas atuais, porque também essa coisa vai mudando, vai surgindo novas coisas todo dia. Sim. Acho que é isso, obrigada. É isso.